indo direto ao ponto, a participação do promotor de justiça, Dr. Sérgio Diefenbach, e o tema de hoje, frio, moradores em situação de rua, solidariedade, direitos humanos. A gente fala muito no frio, a neve é bonita, a chuva congelada é bonita, tudo muito... É bonito realmente, mas a gente sabe que tem pessoas que estão passando por situações bastante complicadas, e esse é um dos temas hoje, então, do Dr. Sérgio Diefenbach. Bom dia, Dr. Sérgio. Bom dia, Nicolas, bom dia, Bom Rita. dia. Me ouvem bem? Tranquilo? Tranquilo. Tá bem. Pois tu pegasse muito bem, esses momentos eles nos remetem muito a situações de aconchego, de segurança, de calor, de aquecimento, de alimentação, de família unida, e ao mesmo tempo nós observamos também um afloramento de muita solidariedade na comunidade, com preocupação com pessoas que estão em situação de rua, em situação de precariedade desses cuidados. Não só da sociedade em si, mas também pelos governos que disponibilizam espaços, abrigos, acolhimentos, abordagens para essas pessoas. Eu gostaria de trocar ideia com vocês exatamente para lembrar que toda essa construção de solidariedade, ela não nasce somente da boa vontade das pessoas, ela tem uma estrutura jurídica de uma construção social que ela vem de anos. Na Declaração dos Direitos do Homem, e ela feita lá em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, o artigo 25, ele traz uma declaração muito bonita, que ela diz o seguinte: todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Isso já sinalizava, e essa declaração ela é fruto da união de quase todos os países civilizados, organizados, trazendo consenso quanto a direitos mínimos que o ser humano deve ter e tem o direito de buscar que eles sejam atendidos. E para isso que a sociedade se organiza, e para isso que a sociedade existe de uma forma organizada, é para garantir direitos básicos e fundamentais aos seus cidadãos. Não é à toa que a nossa Constituição Federal de 1988, ela traz no artigo 1º, quando ela traz seus princípios fundamentais, vejam só, dizendo no artigo 1º que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a soberania, a cidadania e o inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Logo adiante, no artigo 3º, a Constituição diz o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. No inciso 3º, traz como objetivo fundamental da nossa República erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Pois bem, nestes momentos de intenso frio, em que a sociedade toda e os governos todos saem às ruas, disponibilizar serviços, procurar pessoas sem indagar quem são elas, por que estão ali, o que fizeram, o que não fizeram, quais são seus antecedentes, nós estamos fazendo uma demonstração do exercício e da prática de uma tentativa de nos aproximarmos desses objetivos fundamentais. Uma sociedade que ela é solidária, ela gera igualdade, ela reduz desigualdades, ela busca erradicar a pobreza e a marginalização. Esses picos de sofrimento destas pessoas são situações com as quais a sociedade e os governos não podem se conformar e nem ter como normal. Por outro lado, é importante entender que são pessoas humanas com as mesmas complexidades que nós temos. Cada cidadão, cada pessoa tem as suas complexidades, tem as suas raízes, tem as suas histórias, tem as suas mazelas. Aquelas pessoas lá, quando abordadas, precisam ser abordadas tecnicamente.
Eu hoje, com muita felicidade, li um relatório vindo da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui de Lajeado, dando conta da contratação de uma equipe técnica de abordagem de pessoas de rua para saber chegar tecnicamente, propor o serviço, disponibilizar os serviços possíveis, verificar a circunstância, porque às vezes há pessoas ali doentes, às vezes há pessoas com doença mental, às vezes há pessoas com doença de drogadição, às vezes há com alcoolismo, e às vezes há pessoas simplesmente abandonadas, com histórias de sofrimento e com muito medo de qualquer serviço. Outros muito apegados a animais, a cachorro, gato, ou o que for, que não conseguem levar para os seus serviços, optam por ficar à rua junto dos bichos do que buscar o seu abrigo. Enfim, esta individualidade humana, ela é maravilhosa e é muito bonito ver quando a sociedade consegue compreender a importância de ser solidária sem julgar. O julgamento, nós fazemos julgamentos de fatos que eventualmente violem a lei, e mesmo no julgamento desses fatos, nós temos que observar a complexidade das pessoas nelas envolvidas. Então, esse fato de nós estarmos diante do frio intenso e de despertar a solidariedade das pessoas, independentemente de quem seja e de quem esteja nessa condição, é um sinal de que vivemos num país ainda civilizado. Bom, antes da tua participação, a gente falava a respeito da Simone Biles e da questão do humano. E essas pessoas em situação de rua precisam ser olhadas como seres humanos. E muito mais do que julgar ou dizer o que elas devem fazer, precisam ser acolhidas. E a forma como essa abordagem deve ser feita deve ser no sentido de mostrar que existem alternativas melhores do que aquelas que ficarem na rua. A própria Prefeitura de Lajeado, ela orienta as pessoas que não façam esse tipo de doações para as pessoas na rua, justamente para não incentivar que elas fiquem nessa condição. A secretária ontem, em entrevista aqui na rádio, a Céci Gerlach, do Desenvolvimento Social, citava que são pelo menos 6 pessoas nessa condição no município de Lajeado, mas a gente também gosta muito de ver quando a gente percebe a solidariedade da população que se engaja e faz ações para melhorar a vida dessas pessoas. Perfeito, Nicolas. É muito importante o que tu colocasse, no sentido de que essas abordagens, esses serviços, eles sejam preferencialmente capitaneados pelo serviço público social. Por que isso? Porque o serviço social, ele tem o controle, tem a gestão, ele tem que precisa medir o tamanho disso, saber a origem das pessoas, saber os serviços já disponibilizados, verificar o local adequado. E se nós fizermos isso de uma maneira desorganizada, nós podemos, às vezes, em vez de ajudar, prejudicar, ou seja, estimular que a pessoa esteja desassistida ou mal atendida. E tudo inicia por um verbo que nós temos muita dificuldade de praticar, especialmente eu, e acho que vocês também aí no rádio, que chama-se escutar. A escuta é o primeiro ato dentro de um diálogo. E a gente, às vezes, começa falando. Então, por isso que os profissionais, cada qual estuda a sua área e atua na sua área. O serviço social, ele é especializado em escutar. Escutar as necessidades, escutar as histórias, escutar o contexto da vida de cada um. O sentimento, o coração, a dor, as necessidades, para depois pensar em propor, pensar em ouvir e ver como oferecer uma porta ou outra porta. Mas se não houver escuta, o diálogo não inicia. Doutor Sérgio, mas quando a pessoa... Acho que ficamos sem áudio. Eu estou te ouvindo. Está me ouvindo. Quando ocorre essa escuta, ocorre, né, esse acolhimento, ou pelo menos uma tentativa de acolhimento, e a pessoa não aceita, também é uma situação complicada, tanto para as equipes que estão atendendo, quanto para a comunidade em geral que vê a cena e às vezes não sabe que já foi oferecido, né, já foi oferecida uma ajuda, um acolhimento, e a pessoa não quis, pelos seus motivos, que não cabe aqui a nós, né, julgar isso, mas como é que fica nessa pessoa? Ela tem o direito, claro, de fazer a sua escolha, né, mas também, por outro lado, fica essa situação aí, né, das pessoas às vezes não entenderem, acham que talvez a pessoa está sendo deixada ali na rua, enfim. Sim. Estas abordagens, às vezes, elas duram anos, elas demoram meses para que se crie o vínculo.
O vínculo não só com o profissional que aborda, mas o vínculo com o serviço, o vínculo com o espaço, para que a pessoa se sinta segura, consiga romper algumas barreiras internas e aceitar aquele serviço. A intervenção forçada, ou seja, aquela atividade de recolhimento sem a vontade da pessoa, ela só ocorre em situação de extrema necessidade de socorro à vida da pessoa. Ou seja, se alguém está em situação de inanição, hipotermia, ou caído, desfalecido, aí se viabiliza algo à força. E mesmo assim, em situações muito extremas. Caso contrário, nós temos que compreender a lentidão normal da vida das pessoas. Isso, Rita, mal comparando, não é diferente do que acontece nas nossas vidas em pequenos hábitos equivocados que nós temos, como alimentação, álcool, vida sedentária, mudança de hábitos, o quanto nós temos dificuldade de executar, embora sabemos que estamos fazendo as coisas erradas. Isso que temos toda a informação, temos todas as condições e temos dificuldades para modificar. E o tempo, às vezes, é necessário para acontecer, que a pessoa se sinta segura, e mesmo assim, em alguns casos, não vamos conseguir. Pois bem, e aí entra esse momento da solidariedade, no mínimo para a sobrevivência. No momento atual, em julho de 2021, estamos num pico de frio. Em alguns outros cantos do mundo, por incrível que pareça, tiveram picos de calor. E cada qual tem uma necessidade. Em outras épocas foram as enchentes, as cheias, as águas. São circunstâncias que mudam de acordo com a região, de acordo com a cidade, com a cultura de cada local. Isso precisa, mais uma vez eu repito, uma análise de todo o contexto, da observação, do mapeamento e de abordagens. Nem sempre fácil e nem sempre com sucesso. Tá certo. Muito obrigada, doutor Sérgio Diefenbach, promotor de justiça. Participa sempre às quintas-feiras do quadro Direto ao Ponto. Até a próxima semana. Abraço. Agora, 10 horas e 42 minutos, 9 graus e 1 décimo, a temperatura.